falando ao nosso coração. Assim como esses cânticos, esses louvores, Senhor, já ministraram o nosso coração, preparando, Senhor, a terra para receber as sementes que serão lançadas, Senhor. Não serão lançadas, Senhor, através da boca do Teu Filho somente, serão lançadas também direto do Teu trono, Senhor, porque Ele será o Teu porta-voz nesta noite, Pai. Unge os lábios dele, Senhor. Que ele tenha poder e autoridade no Espírito, Senhor. E que cada um que estará ouvindo, Senhor, que caiam as escamas dos olhos, Senhor, da mente, do coração, Senhor, dos ouvidos, Pai, para que possam entender, discernir, Senhor, a Tua boa vontade. Senhor, é o que nós te pedimos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Fique à vontade em cada lar. Fique à vontade em cada vida. Encontre, Deus, em cada lar, em cada família, um trono, um altar de adoração a Ti. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Mais uma vez, para quem eu ainda não cumprimentei, boa noite, graça e paz. Obrigado, queridos. Eu sei que em muitas situações que nós temos vivido, em muitas situações que nós temos passado, tem realmente sido um desafio para cada um de nós. Olha, eu vou falar para você, ter o nosso culto liberado ontem à noite, não foi nada agradável. Não foi nada agradável. Esses dias eu já cheguei a comentar, não sei se foi em culto ou pela manhã, não sei tantas reuniões que eu tenho participado, mas esses dias eu comentei que eu conversei com a Dani sobre o quanto eu estou indignado com tudo isso. Parece, e ontem, esse final de semana, eu já vi que não parece, eu já vi que é verdade, estão brincando com a igreja de Deus. Eu já há muito tempo tenho me ajoelhado por isso, inconformado, indignado com tudo isso. Eu tenho me ajoelhado e enfrentado uma guerra por isso. E depois do que aconteceu ontem à noite, parece que ficou pior, porque não é justo liberar o culto há poucas horas antes, né? Porque logo já era domingo e não tinha como preparar, embora alguns tivessem feito isso. E nós também decidimos não abrir o culto presencial, porque você sabe da minha responsabilidade em relação à saúde na minha cidade, né? Então, eu preferi, eu não tinha tempo para conversar com o prefeito, então eu preferi segurar. Mas nós estamos entrando numa guerra, queridos. Nós estamos entrando numa guerra. A igreja ela precisa levar aquilo que Jesus deixou para nós. Hoje nós comemoramos esse tempo de Páscoa, esse período de Páscoa, e hoje nós comemoramos a ressurreição, celebramos a ressurreição. A ressurreição nada mais é do que um sinal de que o Pai aceitou o pagamento. O Pai aceitou o pagamento. A ressurreição é como se o Pai falasse assim: bom, agora eu vou mostrar quem é soberano nisso tudo. E ressuscitou Jesus dentre os mortos. E essa condição nos traz a certeza, nos traz, como dizem por aí,
meros mortais, mas somos agora, crendo em Jesus e mediante a ressurreição, eternos, veio para nos mostrar que nós também vivemos isso juntamente com Jesus. A palavra, ela deve se resumir nisso. Haja vista que a Páscoa não é algo colocado em Jesus. Não, é lá do Antigo Testamento, lá do povo de Israel, lá na libertação do povo. Então é algo que vem de lá e se cumprindo ali em Jesus, nos trazendo uma direção de paz e vida eterna. Paz na terra e vida eterna ao lado do Senhor. Essa condição, essa situação está à nossa disposição, queridos. Está à nossa disposição. O problema é que o mundo, ele nos distrai tanto, o mundo, ele se esforça tanto para nos distrair das coisas de Deus, que nós esquecemos da soberania de Deus, esquecemos que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, e hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração, para você entender, talvez a seriedade, ou a responsabilidade, ou o privilégio, de ter Cristo em nós. Esse Cristo que foi lá, morreu, pagou a nossa dívida, e ressuscitou para que juntamente com Ele, nós ressuscitássemos. E não adianta você querer, achar que, não, mas será que é isso? Será que foi isso? Será que isso não é algo? Não faz sentido nenhum a nossa vida sem a ressurreição de Jesus. Paulo fala isso aos Coríntios, não faz sentido, porque se Ele não ressuscitou, o que nós estamos falando aqui não faz sentido, e tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós cremos, tudo isso que nós nos movimentamos, só faz sentido pela ressurreição de Jesus, só faz sentido porque Ele ressuscitou. Mas é Paulo nem andou com... Não, mas a palavra de Deus em Timóteo diz que toda a palavra é inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, e detalhe, tudo isso para nos levar plenos nele, preparados para uma boa obra. Será que de fato temos vivido isso que diz em 2 Timóteo 3,16 e 17? Será que nós estamos olhando para a palavra e percebendo que tudo que tem na palavra, mesmo quando Paulo se dirige aos Colossenses, falando assim, olha, Cristo em vocês é a esperança da glória, mesmo quando Paulo se dirige aos Coríntios, falando assim, viu, é a ressurreição que faz sentido para o Evangelho, é essa ressurreição que faz sentido para a redenção. Quando nós vemos Paulo trazendo carta aos Filipenses, a Timóteo, essas cartas são palavras inspiradas por Deus para nos dirigir, para nos edificar, para nos, muitas vezes, exortar numa situação, para manifestarmos boas obras aqui, nos apresentar plenos em Deus. Será que nós temos vivido isso? E eu vou te dizer, muitas vezes nós não vivemos isso, sabe por quê? Porque nós tiramos os olhos da ressurreição. O perigo, e hoje isso recaiu em mim, nesse domingo de Páscoa isso recaiu, por quê, queridos? Eu estou vivendo um tempo, me consagrando para um avivamento que Deus quer trazer nessa nação. Eu não sei qual vai ser a minha responsabilidade como homem, eu não sei qual vai ser a responsabilidade da minha família como família sacerdotal, eu não sei qual será a responsabilidade do ministério, cultura real, eu não sei qual vai ser o tamanho da nossa responsabilidade nesse avivamento, mas eu sei que está chegando um avivamento e eu quero fazer parte dele. Está chegando um avivamento. E essa semana, não sei se foi sexta-feira, eu conversei com o pastor Paulo, e ele falava, que acho que foi numa aula, cadê o pastor Paulo? Foi na aula de intercessão, né, pastor? Comentou que tem um pastor do Mato Grosso, falando a mesma coisa, que o senhor estava ouvindo. O Brasil está se movendo nisso, e eu quero me mover nessa direção, mas isso só faz sentido, se nós não só cremos naquilo que Jesus operou aqui, Jesus curou um ali, libertou outro ali, ressuscitou um ali. Não, isso só faz sentido se nós cremos na ressurreição do próprio Jesus, como homem ressurreto, e vive hoje
e vive hoje. Eu vi um post bastante interessante, onde tinha assim, um gramado e vários túmulos, com vários nomes de alguns famosos, desde Maomé, Buda e vários outros ali. Eu não guardei muitos, mas para trás daqueles túmulos tinha um que estava com a pedra fora, que era simbolizando o túmulo de Jesus, dizendo que Ele vive, Ele ressuscitou. Aquele que me inspira venceu a morte. E Ele não venceu a morte só por mim, Ele venceu a morte para que eu acreditasse, como diz em Romanos, para que eu também ressuscitasse juntamente com Ele, para que eu também pudesse ter autoridade pelo Espírito que estava nele e o ressuscitou dentre os mortos. Esse mesmo Espírito em mim faz com que eu vença o pecado, que é aquilo que gera morte em mim, e eu tenha vida, tenha paz e vida eterna. É para isso. É olhar para Jesus, e mais uma vez, porque, queridos, não tem como você não olhar para Jesus como um exemplo, e é óbvio que Ele não foi só um exemplo. Eu quero falar aqui também sobre isso, e precisaríamos de muitas horas para falar tudo que eu penso em falar, mas Ele não foi só um exemplo, mas nós precisamos olhar até para a morte dEle como um exemplo, porque em 1 João 3,16 fala isso. Nisto conhecemos o que é o amor, em que Jesus deu a vida por nós. Dar a vida, sabe o que significa? É entregar. Olha, estou aqui dando a vida para pagar a dívida da humanidade. E aí Ele diz assim: e vocês também devem dar a vida pelos seus irmãos. É seguir o exemplo de Jesus e falar assim: olha, eu estou aqui entregando meu corpo, porque Jesus, ele foi açoitado na sua carne. E o quanto nós temos sofrido, como Paulo diz ali, sentindo dores de parto, para que Cristo seja formado nos outros. Como diz aí em Colossenses capítulo 1, para apresentar os homens perfeitos em Cristo. Como diz em 2 Timóteo capítulo 3, para que os homens estejam preparados para toda boa obra. O quanto nós temos nos esforçado para isso. Foi sim um exemplo, Jesus foi sim um exemplo, e a ressurreição dele é sim um marco na história, e deve ser um marco na nossa vida. A ressurreição dele deve nos levar a uma vida de avivamento, a acreditarmos que nós não deveremos mais procurar entre os mortos, não deveremos mais lamentar, mas a ressurreição é que traz sentido para todo o Evangelho. A ressurreição, ele é o desfecho do Evangelho, falando assim: olha, agora a obra está completa. O está consumado na cruz, que ele disse, está pago. Era ali a nossa dívida, está pago. Mas a ressurreição veio nos trazer vida eterna, veio nos mostrar que em nossos corpos, mortos para o pecado, mas agora vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui em Colossenses, um pouco antes ainda do que nós vimos, né? A semana passada ou retrasada, se eu não me engano, nós lemos a retrasada, a passada nós comentamos, mas vimos outro, né? Falamos que nós o proclamamos, verso 28, Colossenses 1, 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Em Timóteo fala estar pleno. Ser pleno é completo. É não participar só da morte, mas participar também da ressurreição. Mas aí diz assim, ao verso 29, para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Não mais eu quem vivo, como Paulo mesmo diz, não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E é por isso que ele diz aqui aos Colossenses, olha, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas um pouco antes aqui, o apóstolo Paulo ele fala aos Colossenses o seguinte, ali, aquela igreja ela estava muito contaminada por algumas filosofias, por algumas bobeiras, algumas distrações, que é o que muitos de nós vivemos nos dias de hoje. E aí Paulo ele pegou e falou assim: olha, eu estou orando por vocês,
porque vocês foram ministrados, vocês ouviram, mas ainda vocês estão contaminados com algumas coisas. E eu quero dizer, com base no que eu falo. E olha o que Paulo fala aqui no capítulo 1, antes dele declarar isso, que Cristo em vós é a esperança da glória, e antes dele declarar, a ele eu proclamo, advirto e ensino, antes dele falar isso, ele diz assim à igreja de Colossenses, acompanha comigo aí a partir do verso 9, Colossenses 1, 9, diz aí, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Era isso que Paulo profetizava, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Verso 12, presta atenção, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dando graças a Deus que nos permitiu participar, nos deu este privilégio de participar desta herança, juntamente com os santos, do reino da luz. E olha o que diz o verso 13, pois Ele nos resgatou, presta atenção, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de quem? Não é para o reino de luz, é para o reino do seu Filho amado. Aqui esta palavra deve nos inspirar, nós fomos arrancados das trevas para o reino de Jesus. E isso é que deve fazer sentido para nós. Nós fomos tirados das trevas para desfrutar de algo no reino onde Ele é o nosso Rei. Cristo é o nosso Rei. Do reino do Filho amado de Deus. Olha o verso 14 que completa isso, que nós deveríamos ter vivido ou experimentado nessa Páscoa. Verso 14 diz assim, em quem? Jesus. Em quem nós temos, sabe o que? A redenção. Sabe o que significa redenção? O próprio versículo aqui completa, a saber, o perdão dos pecados. Pecados que geram morte. Pecados que eram responsáveis pela nossa morte e destruição. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não adianta vocês ficarem enrolados com tudo isso. Ele diz lá no começo disso aqui, ó, quer ver? No verso 9 mesmo, né? Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos nos voltar para isso aqui, para a palavra de Deus. E aí ele começa a falar, onde vem isso? Somos privilegiados de participar dessa herança. Nós fomos arrancados do domínio das trevas, de um reino de trevas, para o reino do seu Filho amado. Este Filho amado, aqui ó, a quem temos a redenção, é nele que nós temos a nossa redenção. A ressurreição dele veio selar a redenção, veio aqui confirmar a obra do Senhor em nossa vida, dizendo assim, mas ele morreu pelo nosso pecado. Sim, ele morreu, só que ele ressuscitou, vencendo a morte, que é o salário de todo pecado. Ele veio vencendo isso. E aí a palavra de Deus aqui, Paulo lhe diz assim, e eu preciso que você entenda, verso 15 em diante, eu até falei esses tempos atrás para o Pedro, né Pedro? Falei, filho, você precisa pôr uma música nisso aqui, uma música nesses versículos aqui, que para mim é um trecho maravilhoso. Verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha assim, nós olhamos aqui, nele habitasse toda a plenitude. E quando nós ouvimos essa questão aqui, de Cristo em nós, a esperança da glória, é toda a plenitude habitando em nós. Você tem condições disso? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem condições de entender isso? Tem condições de assimilar isso? Que toda a plenitude de Deus, essa palavra profética está dizendo assim, ó, que toda a plenitude de Deus deve habitar em você. Você espera salvação na sua casa, você espera libertação na sua família, você espera cura de algum parente, você espera restauração no seu casamento. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Cristo em nós é a esperança da glória, e Cristo é a plenitude, a palavra de Deus aqui, olha, toda a plenitude de Deus está em Cristo. Plenitude de paz, plenitude de vida, plenitude de esperança, a plenitude. E aqui vamos lá: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Sabe pelo quê? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não adianta, você que não crê neste processo, uma coisa que você não vive é paz. A paz, ela é separada, ela é preparada para aqueles que creem no sacrifício de Jesus por ele. Então eu creio no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, então aquele sangue derramado na cruz está sobre a minha vida. Ele traz redenção, a remissão dos meus pecados, e aqui diz que ele estabelece paz. Paz. Uma garantia de vida eterna, o que as pessoas tanto buscam. Esses dias eu estava assistindo um documentário do Ayrton Senna, eu acho que pela 15ª vez, né, Dani? A Dani entrou e falou assim: mas de novo você está assistindo isso? Não que eu tenha assistido 15 vezes na frente dela, mas coincidentemente, muitas vezes que eu viajava, no avião tinha esse documentário e eu assistia a esse documentário. Me atrai muito, amei muito, né? Amei muito Fórmula 1, era um tempo maravilhoso quando a gente torcia, né? Por isso, e eu me lembro quando eu recebi a notícia da morte do Ayrton Senna. Eu me lembro onde eu estava, eu me lembro o que eu estava fazendo, e me abateu uma tristeza, porque para mim era uma referência no esporte, era uma referência de caráter, né? Era uma referência, ele demonstrava ser um homem bom. Eu olhava até em algumas coisas que mostrava que ele era um homem temente a Deus. Eu olhava para tudo aquilo e parece que cada vez que eu assisto aquele documentário, parece que eu vejo alguma coisa. Mas nós vivemos um momento, né, de alegria, nós vivemos um momento no Brasil, uma época tão complicada, né? Não que hoje não esteja, mas era uma época tão complicada. A gente vivia essa distração. Vivia essa distração. Nós olhamos para Jesus aqui e vimos que ele não só morreu e trouxe essa comoção geral, mas ele ressuscitou para falar assim: deixa eu falar um negócio para vocês, a obra não acabou, vocês querem perpetuar e deixar o legado de vocês querem, uma coisa que me chamou a atenção no Ayrton Senna, numa fala dele ali, ele falou assim: olha, eu sou ainda novo, eu cheguei nessa idade um pouco menos da metade da minha vida. A hora que eu ouvi aquela frase, como os homens querem viver mais, né? A idade dele ali, ele morreu poucos meses depois de falar isso.
Poucos meses. Quem era ele para falar que eu já vivi, já estou chegando na metade da minha vida? Não, ele estava no fim da vida dele. Os homens querem viver bastante, e pesquisas dizem aí que com as suplementações que estão chegando, o homem vai viver até 100, 110, 120. E eu vou te dizer, para mim Jesus vai voltar, não vai dar tempo de experimentar tudo isso aí, mas a ideia do homem é ser jovem sempre, ter vigor sempre, viver mais. E aí vem Jesus e fala assim, eu vou dar a vida eterna para vocês. É viver mais, eu quero dar a vida eterna. Na verdade vocês tinham isso, e perderam, porque o pecado entrou na história. Vocês não foram criados para morrer. Vocês não foram criados para isso. Mas entrou Jesus em toda essa história e falou assim, bom, agora eu quero dar mais uma oportunidade de vida eterna para vocês. É crendo no meu sangue derramado na cruz. Esse estabelece paz. E se você crê nisso, estabelece vida eterna. Aqui nós olhamos que Ele estabelece paz pelo sangue derramado na cruz. Aqui, continuando, só para a gente acelerar, que eu tenho bastante coisa ainda. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O que é mau procedimento? Pecado, né? Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Físico de Cristo, Cristo na terra. Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, e inculpáveis e livres de qualquer acusação. O corpo físico de Jesus veio para passar pelo processo da morte, para que a nossa dívida fosse paga e não houvesse mais acusação contra nós. Isso se crermos. Isso se crermos. Mas olha aqui, olha o que diz aqui para você, para nos alertar. Para nos apresentar-os diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Verso 23. Desde que, sabe o que significa desde que? eu não tenho professores aqui, eu estou sem professores aqui. Mas desde que é uma condição. É uma condição. E o verso 23 aqui, ó. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Queridos, não é para qualquer um viver em paz. Não é para qualquer um ter essa vida abundante. Não é para qualquer um. A palavra nos coloca aqui, olha, fala da redenção, fala em quem veio a redenção, fala quem é esse que trouxe a redenção, fala que esse, além da redenção, trouxe paz pelo seu sangue derramado na cruz, e ele fala assim que tudo isso ainda veio para que você, crendo nesse processo, para que Jesus derramando sangue, você não é acusado de nada, você não tem nenhuma dívida, você está... Aí ele fala assim no verso 23, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vou falar uma coisa para você, tem condição, querido? Esse negócio de ir na igreja e voltar para sua casa e viver como você quer, como diz lá aos romanos, né, e para nós também, premeditando satisfazer os desejos da sua carne, você não vai ter paz. Não, isso aqui é separado para quem continua alicerçado e firme na fé. Isso aqui é separado para quem decidiu olhar para esta palavra que edifica sim, que ensina sim, que direciona sim, que exorta, que corrige. Quem olha para esta palavra e fala assim, olha, não tem outra saída. Isso aqui tem me edificado e me direcionado para fazer boas obras, porque o nosso mau procedimento nos afasta, o nosso mau procedimento tira essa condição de paz. A condição para vivermos em paz e desfrutarmos de vida plena e vida eterna é permanecer alicerçado. Aqui ó, permanecer alicerçado e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho que deve se resumir na obra da redenção. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para você o seguinte. O que nós estamos vivendo, já estamos vivendo. Tem um livro aí, esqueci teu nome, Histórias Inéditas de Azusa? Tem aí?
Pega um para mim, só para eu mostrar aqui. O que nós já estamos vivendo, porque eu já estou vivendo milagres. Eu não vou ficar compartilhando e falando aqui, mesmo porque são situações que muitos vão falar assim, mas será que é mesmo? Aguarde. Eu creio que a partir de hoje os nossos cultos presenciais voltam, e você vai ver com os seus olhos coisas sobrenaturais que acontecem na vida daqueles que creem em Jesus. Coisas sobrenaturais que acontecem naqueles que permanecem alicerçados e firmes na fé. Isso não é para qualquer um. Obrigado, querido. Tem o quê? Rapaz, tem na tela? Puxa vida, por que você não me avisou? Passar uma vergonha dessa, ser um pastor tão atrasado, querendo mostrar um negócio aqui. Ele está onde? Está aqui ou está aqui? Está aqui? Desculpa. Ali, ó, eu tenho um retorno. Viu, Ícaro? Você não põe retorno para mim? Os meus fiéis colocam retorno. Aqui. Obrigado. Tem 2 retornos aqui. Mas, queridos, é para mostrar que é físico. Ali é só virtual. Aqui é físico. Nós temos esse livro para você começar a degustar um pouquinho do que é o avivamento que nós já estamos vivendo, e vamos viver de forma sobrenatural neste ministério, nesta cidade e nesta nação. Sabe por quê? Porque eu acredito, eu vivo a obra da redenção, e a ressurreição de Jesus é o que sela em mim o sobrenatural de Deus, é que mostra o quanto Ele é soberano, o que mostra a supremacia de Cristo, mostrando que Ele é desde antes da criação, e tudo foi criado nele, para ele, por meio dele. As coisas não existiam, e nós estamos aqui para experimentar que neste corpo aqui físico de Jesus é que trouxe para nós a certeza de que nós podemos desfrutar de coisas sobrenaturais. A nossa esperança está em Cristo. Aqui fala, continuando, porque nós parece que começamos de trás para frente, mas a série que nós estamos ministrando é Cristo em nós, é a esperança da glória. Mas aqui continua para você entender que a plenitude de Deus, e diz na palavra, agora eu não vou saber o versículo, que nele habita a plenitude da divindade. Eu não vou saber, mas eu acho que o Fábio vai achar, porque ele fuça e acha. Que nele habita a plenitude. Já usei várias vezes esse texto aqui. Nele, em Cristo, habita a plenitude da divindade. E é esta plenitude que deve habitar em nós. Jesus, ele falou assim para os discípulos, ele falou assim, olha, vocês não saiam de Jerusalém. Não se movam. Fiquem em Jerusalém. Até que venha o Espírito Santo. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu vou, João capítulo 14, eu vou, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, é bom você meditar nisso, porque lá em João capítulo 14 mostra claramente, né, a Trindade atuando. A Trindade atuando, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade atuando ali. Fala, olha, eu vou, mas o Pai vai mandar o Espírito Santo, né? Outro Consolador. Outro que vai ensinar e vai te direcionar nisso. Só para você entender o que é isso. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É literalmente a manifestação de Cristo em nós. O Espírito em nós, como diz em Romanos, é o Espírito que estava em Cristo, é o Espírito que direcionava a Cristo, é o Espírito que movia em Cristo, que falava em Cristo, é esse Espírito em nós. Então, hoje nós teremos a ceia, que é ter o corpo de Cristo em nós, de forma profética até, poderia dizer, mas eu queria que você entendesse isso, o Espírito em nós, Ele é o selo também, a ressurreição é o selo, e o Espírito em nós também é o selo do Evangelho, da redenção nas nossas vidas. Nós vamos nos mover pelo Espírito como Cristo se movia pelo Espírito. Nós seremos guiados pelo Espírito para que se cumpra o que diz em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque Cristo era filho de Deus e era guiado pelo Espírito.
Nós seremos guiados para curar, guiados para purificar, guiados para expulsar demônios, nós seremos guiados para ressuscitar mortos, nós seremos guiados para anunciar o reino dos céus, porque o Espírito Santo está em nós, porque é Ele que nos fortalece para isso, mas isso foi dado por causa da ressurreição e a ascensão de Cristo. A ressurreição e a ascensão de Cristo. Ele falou, eu vou abrir a eternidade aqui agora. Agora eu vou abrir a eternidade. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês, e os mortos ressuscitarão. E abrindo a eternidade, todos que creram estarão comigo. É nisso. Estou vendo um movimento. Colossenses. Está tão perto de mim aqui. Está tão perto de mim aqui. Não, o 1,19 foi o que eu falei, mas o 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que eu queria era essa expressão, a plenitude da divindade. A plenitude da divindade. A palavra de Deus, eu quero trazer você rapidamente aqui, para o meu lugar secreto. E eu quero trazer para o meu lugar secreto de hoje, quase completo, né? Porque eu compartilhei uma parte disso no meu lugar secreto, ou melhor, uma parte disso no devocional, uma parte do meu lugar secreto, em Lucas capítulo 24, que nós fizemos a abertura aqui. Lá fala que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E está aí um momento que eu gosto da igreja cheia, porque esse momento era um momento de se prostrar, literalmente como essas mulheres, que viram aqueles 2 anjos e baixaram a cabeça, e ali eles olharam e falaram para elas, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, tudo isso que fala em Colossenses, tudo isso que o apóstolo Paulo lança sobre nós, que Cristo em nós é a esperança da glória, tudo isso que ele fala assim, olha, eu proclamo, exorto, ministro, eu ensino para que todos sejam apresentados perfeitos em Cristo, e a força dele, através de mim, é que me impulsiona a isso. Tudo isso é dado por sua ressurreição, de onde nós devemos permanecer alicerçados. Você só vai experimentar coisas sobrenaturais, você só vai experimentar o complemento da obra dele, se você permanecer alicerçado e firme na fé. Permanecer alicerçado e firme na fé. Do contrário, você vai viver desanimado. E eu vou te dizer, vou ler aqui e você vai entender o que é estar desanimado. Mas vamos continuar aqui. Então, ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem, ele disse, o próprio Jesus, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que seja crucificado, que ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de quem? De Jesus. Ele já tinha avisado. Ele falou assim, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Eu vou ser crucificado. E ao 3º dia eu vou ressuscitar. Lembra quando Pedro entrou e falou assim, não, Senhor, para com isso. Para te matar, vão ter que me matar primeiro. E aí Jesus falou assim, Pedro, esse negócio do Espírito Santo ainda não está em você. Porque depois que o Espírito Santo entrou em Pedro, aí era outro Pedro. Mas até então o Espírito Santo estava em Jesus. Só lá em Atos 1:8 depois em Atos 2, só lá em Atos 2 que o Espírito Santo veio.
E aí fez de Pedro um outro homem. Mas mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, ele ainda chegou em Pedro e falou assim: tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou e falou assim: olha, você tem que se esforçar, Pedro. Mas quando veio o Espírito Santo, que só se deu pós-ressurreição, aí Pedro foi diferente. Mas aqui, Pedro ouviu aquilo e falou assim: para com isso, Jesus. E aí esses anjos lembraram aquelas mulheres e elas lembraram das palavras de Jesus que tinha anunciado isso. Ou seja, ele fala e ele cumpre. Quando ele fala: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, é que ele estará sempre conosco até o fim dos tempos. Ah, pastor, que bom. Não. Não se empolga não, porque antes dele falar: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ele diz assim: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso significa o quê? Se não o que diz lá em Colossenses capítulo 1, que desde que vocês estejam alicerçados e firmes na fé. Não é para qualquer um. O desânimo bate na vida daquele que olha para essa palavra e só lê. O desânimo bate na vida daquele que fala assim: esse pastor deve estar meio doido, esse negócio de lugar secreto, esse negócio de santidade, consagração, esse negócio de até fugir da aparência do mal. Queridos, eu pego no pé dos meus filhos até hoje, eu pego no pé das pessoas do meu lado, que faz alguma coisa e falo assim: viu, mas eu não tenho culpa. Tendo culpa ou não, não fala. Tendo culpa ou não, não faz. Tendo culpa ou não, sendo a intenção ou não, é melhor não. É porque foge da aparência do mal. Vai levar o outro a pensar. Hoje eu ministrei isso na vida de uma pessoa. Olha, só o momento breve da perturbação que a pessoa passa, daquele sentimento de ter sido traída, de ter sido enganada, né? Mesmo que você não tenha intenção, nós devemos tomar cuidado. Pastor, mas você insiste muito nisso. Eu insisto porque Jesus, ele vivia dessa forma. Ele tomava cuidado. Nós temos tomado cuidado. Nós temos vivido isso. Nós temos realmente permanecido alicerçados. Se Ele falou que vai ficar sempre conosco até o fim dos tempos, você tem feito discípulos dEle, de todas as nações, batizado e ensinado as pessoas a obedecerem, e Ele vai cumprir. Desde que você esteja alicerçado e firme na fé, você vai experimentar coisas sobrenaturais. E aí Ele veio e Ele cumpriu. Jesus ressuscitou. Ele falou: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar. Quando voltaram do sepulcro, verso 9 de Lucas 24, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Era um monte de mulher, né? Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Loucura é o que nós estamos começando a viver. E de fato, queridos, você imagine só, porque essa autoridade, aqui eu não quero mais falar só da ressurreição, eu quero falar da palavra profética de ressurreição. Porque aqui Jesus falou: eu serei entregue, eu serei crucificado e eu ressuscitarei. E isso se cumpriu. Então essa palavra profética, Ele nos dá autoridade para isso. Haja vista que Ele enviou os discípulos para isso. Ele falou: olha, vocês vão, anunciem que o reino dos céus está próximo, vocês vão curar os enfermos, purificar os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Então Ele nos dá essa autoridade. E as pessoas vão achar loucura o que acontece no meio da igreja, quando o povo crente é cheio de autoridade em Cristo, quando Cristo de fato está em nós, crendo nessa ressurreição como selo de todo o nosso ministério. Vai virar loucura. Só que essa loucura fez com que Pedro saísse ali, porque elas foram e falaram para os 11 e mais uns outros que estavam lá. E aí diz que Pedro foi lá confirmar,
porque aquilo parecia loucura. Não é possível, não é assim, não pode ser. E Pedro foi. Todavia levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Ele foi lá e viu que era verdade. Ele falou assim: olha, realmente lá está do jeito que elas falaram. Lá está do jeito que elas falaram. Olha, realmente tem paralítico andando ali naquela cidade. Não, realmente tem alguma coisa acontecendo lá. Olha, eu vou falar para vocês, realmente tem cego enxergando. Rapaz, tem uma atmosfera lá que você já entra prostrado. Olha, tem câncer sumindo, tem umas coisas sérias acontecendo lá. Aquele povo, eles acreditam na ressurreição de Jesus. Eles declaram que o que eles vivem é por causa de Cristo na vida deles, não é por eles. Como Pedro, né, falou ali em Atos capítulo 3, por que vocês olham para mim como se eu tivesse feito alguma coisa? Por quê? Por que vocês olham para mim admirados como se eu tivesse feito alguma coisa? Não fui eu, foi o poder do nome de Jesus. Vão achar loucura, mas o que nós cremos, em quem nós cremos, é que vai reconciliar esta nação com o Pai. O nosso propósito não é fazer estardalhaço. O nosso propósito não é chamar a atenção. O nosso propósito é cumprir o nosso ministério. Sabe qual é o nosso ministério? O meu ministério é o ministério da reconciliação. É isso que a palavra de Deus diz. O meu ministério é o ministério da reconciliação. Assim como eu fui reconciliado com o Pai dos céus, assim como eu fui reconciliado com Ele por meio de Cristo, muitos serão reconciliados com Ele através da minha vida. Eu tenho o ministério da reconciliação. A minha vida é um outdoor, dizendo ao mundo: reconciliem-se com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor. Isso envolve sim confissão, arrependimento, a redenção, isso envolve tudo isso. É por isso que eu tenho me mantido alicerçado e firme na fé, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Aqui Pedro foi lá e viu isso, mas talvez você fale assim: pastor, para com isso, toda vez você fala isso, e eu vou falar de novo. Um dos trechos mais lindos da palavra de Deus é esse que segue. Olha que lindo, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E no verso 17 Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com o rosto entristecido, o rosto dos dois, com o rosto entristecido, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus encostou ali naqueles dois e falou assim: o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? E os dois olharam tristes para Jesus. Tristes. Sabe por quê? Porque ainda não tinham recebido ou não tinham acreditado que aquilo que Jesus falou se cumpriria, da ressurreição. Porque, meu irmão, se acreditassem, se eles tivessem acreditado em Jesus, elas não iriam lá com ervas aromáticas, especiarias, não. Eles iriam lá para fazer o quê? Vai ressuscitar. Ele falou que no 3º dia ressuscitaria. Não acreditaram. E por que eu vivo tão empolgado nesses dias? Por que a semana passada fizemos uma semana de oração à noite? Porque todos os dias eu tenho ministrado no Café com Palavra ali, coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio. Por quê? Porque eu acredito que Ele promete e Ele cumpre, Ele fala e Ele faz, e eu sei que Ele está comigo sempre, em todo o tempo, e até o fim dos tempos, porque eu tenho buscado
fazer discípulos, batizar e ensinar as pessoas a obedecerem. Eu tenho permanecido firme e alicerçado e firme na fé. Isso me dá esperança. Agora aqueles homens ali, por que eles estavam em casa? Por que aquelas mulheres foram levar especiarias ali para cuidar do corpo de Jesus? E por que eles não estavam lá? E não encontraram elas e falaram assim: o que vocês estão fazendo aqui? Bom, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, já é o terceiro dia. Esperar o tempo cumprir. Porque eles não estavam lá. Não acreditaram. Mas a ressurreição veio para selar que tudo o que ele fala, ele cumpre. E a autoridade que ele lança sobre nós será vista na nossa geração e vai reconciliar este povo, vai reconciliar essa sociedade ao nosso Deus, através da nossa vida. Ali eles olharam e falaram assim: só o Senhor, só você não sabe do que nós estamos falando, só você não sabe dos acontecimentos que aconteceram aqui. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Presta atenção no que eles falaram. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Sabe para que serve a palavra de Deus? Para nos apresentar plenos e preparados para quê? Para toda boa obra diante do Senhor. É isso. A palavra nos forma um verdadeiro cristão nessa terra. Alicerçado e firmes na fé, as pessoas olharão para nós e falarão: vocês são poderosos em palavras e em obras diante de Deus. Um cristão deve ser conhecido dessa forma. Como nós temos caminhado por aí? O que as pessoas têm falado de você? O que as pessoas têm falado de mim? Lembra quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou, até parte do que diz essa música que cantamos aqui no começo: o que dizem quem eu sou? Dizem que tu és um profeta, um pregador aí, Elias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, por que isso está distante de nós? Por que isso está distante de nós? Quem dizem que você é? Quem dizem quem eu sou? O pastor Renato é um charlatão. O pastor Renato é ladrão. O pastor Renato é um pilantra, marqueteiro. Eu tenho me mantido alicerçado e firme na fé. Eu tenho me consagrado, eu tenho me santificado. Eu não estou aqui fazendo propaganda minha não, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Esses dias eu estava conversando com meu pai e falei para meu pai assim: eu tenho vontade de agradecer a algumas pessoas que me lançaram numa vida de consagração, porque me perseguiram, me humilharam, me condenaram. E aí quando eu cheguei lá na última prisão lá no cárcere vigiado, com os pés presos no tronco, eu comecei a orar e a louvar a Deus. E eu vou falar para você, surgiu um terremoto que soltou as correntes dos meus pés, abriram as portas da prisão, e Deus falou assim: agora é a tua vez. Eu me consagro, eu me santifico, eu medito na palavra, eu falo da palavra para obedecer esta palavra, para que eu seja próspero e bem sucedido naquilo que eu fizer, não por mim, mas dele, por ele e para ele. Como diz aqui em Colossenses, como diz em Romanos 11:36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Será que estão falando o que de mim e de você? Será que estão reconhecendo as nossas obras? Será que estão vendo os nossos frutos? Se estão vendo algum fruto, será que não é hora de você se alicerçar na verdade e ficar firme na fé? Eles olharam aqui e falaram assim: Jesus, ele era isso. Olha, e vou continuar aqui para você entender. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel, mas ele trouxe. Vocês que não acreditaram, ele trouxe. E a gente que pensava que seria dessa vez, mas
É você que não está percebendo. Eu imagino ali, eu acho que Jesus aproveitou que eles não estavam reconhecendo, e deve ter colocado a mão na cara e falado assim: eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu sei que Adão foi responsável por isso. O homem usa isso aqui do cérebro. O povo ruim, limitado. Se o homem conseguisse usar 20% do cérebro, não seria tão burro assim. Aí ele olha para o lado e fala: é sério? Vocês não entenderam quase nada. Semana agora eu falei, a semana passada eu falei também do homem que, quando Jesus chegou, eles estavam discutindo e falou assim: o que vocês estão falando? Aí o homem trouxe o filho dele e falou assim: ó Jesus, é o seguinte, meu filho fica espumando pela boca aí, fica rolando, ele é possesso, e eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam libertar meu filho. Jesus vira e fala assim: viu, até quando eu estarei com vocês? Geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Jesus ele se manifestava também, porque parece que eles não entendiam. Aí esses dois aqui falam assim: a gente esperava que ele fosse a redenção. Olha ainda a palavra que se usa, a redenção de Israel. Usar ainda a palavra redenção. E hoje, me permita expor esses dois, né? Vocês não conhecem eles, não têm redes sociais, então eu vou expor. Ainda eles me falam assim: e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Acho que Jesus falou assim: que dia é? Que dia? 2º dia? 4º dia? Não, que dia é? Acho que Jesus tinha vontade de falar: é 3º. Tinha alguma coisa que te lembra sobre o 3º dia? Que aconteceria 3 dias depois que ele fosse crucificado? Mas não. Eles estavam tão abalados com aquela morte, eles estavam tão travados na morte, eles estavam tão perdidos no problema. Agora eu vou trazer um pouco para a nossa vida. Eles estavam tão perturbados com a perseguição, com a humilhação, eles estavam tão desesperados com a traição, que eles ficaram presos na morte, presos na derrota, presos na falência, presos na destruição, e esqueceram de olhar para Jesus, que é a esperança da glória. Ficaram travados na morte, ficaram travados na crucificação, e muitas vezes é isso que nós fazemos, ficamos travados. Paramos na doença, paramos na dificuldade, paramos em tudo isso, falamos: o que está acontecendo? Viu, mas ele não falou que você teria autoridade? E é nesse ponto, queridos, é nesse ponto que é determinante para mim e para você. Estamos alicerçados no quê e em quem? Porque se nós estamos alicerçados na palavra e firmes na fé em Cristo Jesus, nós nos deparamos com um problema e falamos assim: pera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a minha condição é de amar a Deus acima de todas as coisas, então isso aí vai gerar paz, vai gerar vida, alguma coisa vai acontecer, mas eu vou sair vitorioso dessa situação. Agora, se você não está firme, se você não está alicerçado, se você não tem certeza, aí você tem medo, aí você tem desespero, aí a perseguição aparece e você fala assim: mas será que vão saber? O que será que estão pensando de mim? O que vai ser de mim amanhã? Não, aí você fica desesperado. Agora, quando você está alicerçado na palavra, firme na fé em Cristo Jesus, você não teme, você não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqueles ali olharam e falaram assim: já é o 3º dia. Eles declararam: já é o 3º dia. Quanto tempo faz que você está travado na morte? Quando que você vai entender que a ressurreição de Jesus veio também para selar a autoridade na sua vida? Concluir a obra da redenção e selar a autoridade de Cristo na sua vida. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. É a esperança da sua família ressurreta. É a esperança do teu casamento, é a esperança da tua cura. E a glória é dele. Quando que você vai enxergar isso? Jesus olhou para aqueles dois e olha o que ele fez aqui, ó.
Eles ainda falaram, né? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que ter uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25. Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória, na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Jesus entrou naquela casa, Jesus sentou à mesa, pegou o pão, deu graças e repartiu com eles. E a palavra aqui diz, olha: então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Hoje é noite de ceia. Essa cena de Jesus sentado à mesa, pegando o pão e dando graças, me remete à cena dele sentado à mesa com os discípulos, tomando o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo, façam isso em memória de mim. E quando aqueles dois ali, quando eles comeram, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que Jesus de fato tinha ressuscitado, e toda a esperança de Israel, toda a redenção que tinha sido prometida, era verdade. Tudo aquilo que ele tinha falado era verdade. E era o terceiro dia e ele estava cumprindo. E se ele prometeu que estaria conosco, e se ele prometeu que voltaria, e se ele prometeu vida eterna, ele vai cumprir exatamente tudo isso, para que você não tenha medo, para que você olhe para ele, para que você enxergue nele. Essa noite os teus olhos serão abertos. Esta noite os teus olhos serão abertos. No dia em que nós celebramos a ressurreição dele, no dia em que ele ali, na Páscoa, no último dia da ressurreição, ele foi até aqueles homens e partiu o pão. Neste dia, os teus olhos serão abertos, você vai reconhecer Jesus, que ele não está morto, que ele está vivo, para que você também tenha vida, para que o seu casamento tenha vida, para que a sua família tenha vida, para que os seus filhos tenham vida, para que as suas finanças, para que tudo ao seu redor, para que você experimente vida e vida plena, para que você experimente prosperidade em tudo que você tocar as mãos, porque você estará a partir de hoje alicerçado na palavra e firme na fé em Cristo Jesus. Os teus olhos serão abertos. Por quê? Porque ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu convido você a fechar os teus olhos. Mesmo que você esteja em casa aí, sozinho, mesmo que você esteja sozinho,
Se você veio buscar a ceia, separe a sua ceia aí. Se você não veio, procure aí na sua casa algo que possa simbolizar isso. Porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus o Cristo, Ele também está vivo. Nós vamos celebrar a ceia essa noite. E de uma forma muito objetiva. Os teus olhos serão abertos essa noite. Assim como daqueles 2 homens. Eu não posso estar aí na sua casa. Eu não posso partir com você a ceia. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque é no altar estabelecido na sua casa. É num altar estabelecido na sua casa. É nesse altar, com a sua família, que Jesus está ceando com você. Eis que estou à porta e bato. E se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Abra a porta da sua casa. Porque hoje Ele será revelado a você. Hoje os teus olhos serão abertos. E você não terá mais um sentimento de desânimo. Você não terá mais um sentimento de tristeza, de angústia, desesperança, incredulidade. Não. Os seus olhos serão abertos. Você verá Jesus aí na sua casa, com a sua família. E a sua esperança está sendo renovada em nome de Jesus. Renovada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Jesus está conosco. Ele está conosco. Aleluia. Espero que você já tenha pego a sua ceia. A palavra é muito clara, em relação à ceia. Ela é muito objetiva em relação à ceia. Diz que todas as vezes que nós fazemos isso, nós temos parte com Ele. Nós, na verdade, confirmamos e celebramos isso. Mas hoje nós temos uma palavra profética a mais nessa ceia. É de que ao darmos graça e ao comermos, os nossos olhos serão abertos. E a maior manifestação de poder será revelada à sua vida, que é a ressurreição de Jesus. Maior manifestação. Eu já vi muitos homens falindo, quebrando empresas e se recuperando e sendo rico novamente. Eu vejo muitos homens e mulheres que perdem às vezes o marido, perdem a esposa e depois casam novamente e são felizes. Eu vejo coisas assim, às vezes terríveis e desastrosas, e coisas boas acontecem. Agora a ressurreição, agora da morte para a vida,
é com Ele. E isso será revelado a você hoje, nessa ceia. Porque o pão simboliza a carne dele, e o suco simboliza o seu sangue. Esse sangue que fala lá aos Colossenses, né? Esse sangue que estabelece paz. Então aqui, no pão, você terá a revelação dele. Você verá Jesus ressurreto. E aqui será estabelecido paz na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós colocamos este pão diante da tua presença, Pai. Assim como na maioria da ceia, nós citamos, Senhor, o texto em que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, Senhor. Agora também com este texto que lemos, Senhor, que o Senhor, quando pegou o pão, deu graças, os olhos, Senhor, foram abertos, Pai. Aleluia. Que em cada casa, Senhor, que na casa de cada família que está participando conosco, Senhor, que os olhos sejam abertos. Aleluia. E que eles possam ver e entender, Senhor, que no terceiro dia, Senhor, na Páscoa que estamos celebrando, o teu corpo foi partido, Senhor, por causa dos nossos pecados, e foi por amor que o Senhor se entregou, para que pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Estamos nós aqui relembrando este momento, Senhor, e celebrando, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e vive. Aleluia. E isso é o motivo de estarmos aqui reunidos em teu nome, porque cremos num Deus vivo, cremos num Deus poderoso. Aleluia. Que voltará, em breve voltará, e nós estamos aqui te aguardando, Senhor, ansiosamente, Senhor, desejosos por te ver, Senhor, por também cear contigo, Senhor, nos céus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por nos tornar dignos de participarmos deste momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Da mesma forma que Jesus fez com o pão, Ele também fez com o cálice, dando graças. Mas Ele disse: esse é o meu sangue. Mas falou que é o sangue da nova aliança. Não mais aquela aliança antiga, mas a nova aliança. Uma aliança onde mostra que a nossa dívida já foi paga. Um sangue que estabelece paz. Um sangue sim que traz cura, um sangue sim que liberta, um sangue sim que purifica, mas um sangue que estabelece paz. A redenção passa por este momento. Foi esse sangue que nos comprou. E esse sangue estabelece paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter mostrado a cada um de nós esta condição. Obrigado por ter aceito isso. Obrigado por ter se colocado no nosso lugar. Obrigado por revelar ao nosso coração de que uma paz verdadeira e genuína passa pelo teu sangue. Que o seu sangue seja aspergido em cada lar aqui. Até como na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, que o teu sangue seja nos umbrais das portas de cada família que está participando aqui essa noite. Cada família que está aí
erguendo este cálice, que simboliza o teu sangue, esse sangue nesses lares estabeleça paz, não o medo, não o medo, que a morte passará fora, que dentro de cada lar é estabelecido um altar em adoração a Ti, e o Teu sangue estabelece paz verdadeira a cada um. Obrigado, Pai. Obrigado porque é esse sangue que nos sela juntamente contigo. Obrigado porque profeticamente queremos fazer e ter parte nisso contigo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Glórias a Ti. Forte que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Erga suas mãos, o adore, o exalte. Diga a Ele que você o ama, diga a Ele que você o adora. Diga a Ele o quanto Ele é maravilhoso, lindo, poderoso, soberano. Ele resgata de todo o domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele te tira das trevas e te põe na luz. Ele anula a morte, Ele vence a morte, te traz vida, vida plena, te traz vida eterna. Receba onde você estiver a visita do Senhor aí. Receba vida, receba paz. Ele ressuscitou para que você tivesse vida eterna,
tivesse vida em abundância. Receba vida, receba cura, receba libertação, receba purificação. Que a partir de hoje os teus olhos se abram, que a partir de hoje você esteja alicerçado na palavra, firmes na fé em Cristo Jesus. Que a partir de hoje você celebre todos os dias da ressurreição. Louvamos o teu nome, louvamos o teu nome. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Louvamos e adoramos o teu nome. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém. Que os teus olhos sejam abertos esta noite. Que você enxergue a Jesus. De verdade, de verdade. Não fica naquilo que a irmã de Lázaro, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Não fica nessa não. Você vai ver Jesus. Você vai contemplar a beleza da santidade, a plenitude da divindade. Ele é em você e as pessoas enxergarão também Jesus em você. E essa obra será completa na sua vida e na sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, só para completar aqui esse livro, que talvez vá colocar aí, mas esse livro, nós ainda temos poucos, mas ainda temos alguns, R$40, né? Procure conosco em nossas redes sociais, de alguma forma isso vai chegar às tuas mãos. É um livro com algumas histórias que prepara o nosso coração para o que nós já estamos vivendo no nosso meio. Tudo indica, eu não sei, tudo indica que a partir da semana que vem voltaremos aos nossos cultos presenciais. Tudo indica. Eu tenho acompanhado algumas coisas aí do STF e tem ainda uma mexida lá, mas queridos, nós estamos de joelho e eu creio que será liberado de uma vez por todas, porque nós precisamos nos mover neste avivamento. Amém? Mas você será avisado, nós colocaremos em nossas redes sociais. Eu creio que nós não queremos agir em desacordo com o que está acontecendo, com o que está sendo colocado, mas nós cremos que tem muito pastor orando por isso, orando sério sobre isso. Eu creio que nós voltaremos de uma vez por todas e venceremos todo esse mal que está instalado em nossa nação. Tem muito mal além do Covid, muito mal, não é só o Covid não, tá? Precisa entender um pouquinho mais sobre as coisas que nós precisamos orar, né? Nós tivemos a semana passada uma semana de oração às 22 horas. Ainda estou colocando diante de Deus como nós vamos continuar, se vamos, e eu quero comunicar à igreja disso, tá bom? Quarta-feira não teremos culto presencial, isso é certo. Quarta ainda não, mas de domingo a gente avisa. Tem mais, amanhã às 7 horas da manhã tem café com palavra. Eu já estou pensando em outra coisa. Amanhã às 7 horas da manhã tem o café com palavra, tá? A semana toda às 7 horas da manhã eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Sexta-feira, sábado e domingo aí? Não, é só sábado e domingo? É congresso ou é seminário? A pastora Sara Shiva, sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Divulgaremos aí nessa semana, porque vai ser online. Vai ser só online, né, pastora? Essa é pior que eu, né? Mas se tiver liberado, deixa vir. Mas é verdade mesmo, é verdade. Mas é que eu tenho medo das pessoas deslocarem de muito lugar. Aí não vai dar tempo de fazer inscrição.
Tá, então tá bom. Então, não pode deixar, rapidinho. Então, se tiver liberado, nós vamos avisar, ok? Então, para o pessoal da igreja, se tiver liberado, o pessoal da igreja vai poder participar presencial, mas ainda assim, um número reduzido por conta de todos os cuidados, né, que nós temos de distanciamento, de máscara, né, higiene. Então, se tiver liberado, nós avisaremos, e você que é do nosso ministério, nós vamos arrumar um jeito de você dar o nome para participar no presencial. Agora, o online é certo que nós teremos, porque teve o seminário de santidade que teve esse problema porque era presencial, né? Aí tivemos que adiar. Aí o de santidade vai esperar liberar, confirmar a liberação, santificação, né? Aí vai esperar liberar de verdade. Então, esse será sábado e domingo certamente, online certamente, e presencial se estiver liberado. Amém? Ontem, mas eu quero que a gente preste conta isso oficialmente nas redes sociais, tá? Ontem eu quero agradecer a vocês, porque foram montadas 28 cestas básicas com a doação, né? E foram atendidas mais de 100 pessoas. Então é um tempo difícil que nós estamos passando. Como é natural, num tempo de crise, aumenta o pedido e diminui a doação. Então, mas nós sabemos que o povo de Deus é um povo generoso. Nós temos feito muitas ações, né? Hoje eu estava conversando com a Júlia e o Ícaro, nós vamos divulgar mais tudo isso que nós temos feito, para você entender onde tem chegado a sua colaboração, tá bom? Então, saiba que aquilo que você tem feito, a sua generosidade, tem abençoado muitas vidas. Semana passada, na segunda-feira, foram feitas quantas marmitas, Júlia? 30? 30 aí? 32 marmitas que foram distribuídas para as pessoas em situação de rua. E hoje eu estava vendo, né, assistindo uma palavra do nosso presidente, que ele estava lá em Brasília, num lugar onde distribuíam 40 refeições, e de uma hora para outra foi para 130 refeições. Por quê? Porque as pessoas não estão em condições nem de se alimentar. Então, esteja orando para que as nossas ações cresçam. Nós precisamos fazer crescer o atendimento, o cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos, né, o cuidado com o próximo. Tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por este momento aqui, Senhor. Nós celebramos aqui a Tua ressurreição. Algo que sela toda a obra da redenção. Que nos traz a convicção de que aquilo que o Senhor fala é verdade. E nós devemos crer e colocar em prática. Estar alicerçado e firmes na fé. Conceda-nos, ó Deus, uma semana maravilhosa debaixo do Teu cuidado, uma semana de paz, sendo ministrado por Ti e ministrando a outras vidas. Ajuda-nos a continuar na Tua presença, que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer nisso, para que o Senhor venha brilhar em nós e através de nós, gerando esperança para aqueles que estão ao nosso redor, e que a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu infinito amor, Papai, a doce comunhão, consolação, revelação do Espírito Santo, esteja sobre toda a igreja, onde ela estiver reunida, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos, amo vocês, tenham uma ótima noite, uma excelente semana, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.